Oi, meninas, tudo bem com vocês? Bom, como eu havia combinado na semana passada, essa semana a aula será gravada porque eu tenho um compromisso pessoal importante e inadiável. Então, mesmo assim, a gente vai seguir a aula normalmente, tá? Vou encaminhar, junto com esses slides que a gente falar hoje, uma atividade, assim como a gente tem feito toda semana, valendo um pontinho para vocês me entregarem na próxima semana. Então, vocês vão assistir essa aula no dia 24, né, na quarta-feira, e aí, então, vocês terão uma atividade através do Sponte, como é feito sempre, na quarta-feira, dia 3 de março. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, nós vamos continuar falando sobre sociolinguística, né? Nós estamos hoje na aula 3, e aí, então, a gente segue dando continuação da aula passada. Nós falamos sobre os 3 tipos básicos de variações linguísticas. E claro que a gente vai falar primeiro da variação regional, né? E aí, então, a gente segue falando sobre essa variação, introduzindo aqui, então, a variação social. Então, a variação social, como o próprio nome diz, né, meus amores? Tudo vai depender da sociedade. Mas como assim a sociedade, né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Ela está associada aos grupos socioeconômicos diferentes. Então, compreende variáveis como faixa etária, grau de escolaridade, procedência. Então, dependendo com quem eu estou falando, né, que pode ser uma faixa etária diferente, né, da minha, eu preciso tomar o cuidado em relação à minha forma de falar, certo? Mas existem algumas variantes, né, que são bem interessantes. Então, por exemplo, a alternância do L e do R em alguns grupos consonantais de português. Então, por exemplo, o claro e o craro, a bicicleta e a bicicleta, né? Então, essas formas, elas também fazem parte de uma variação social, não necessariamente de uma variação regional, tá bom? Então, pensando em craro, bicicleta, né? Isso pode nos lembrar, por exemplo, a falta de escolaridade, né? Pode nos referir, né, ou nos levar a uma variação de um grupo socioeconômico, por exemplo, né? Vamos lembrar de que, ainda assim, infelizmente, quem tem mais dinheiro tem mais estudo, fala melhor, culturalmente sabe mais, e isso é uma variação social, tá bom? Entender, amores? Qualquer dúvida vocês vão me mandar pelo Sponte, tá bom? Pelo aquele chat que a gente tem, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem bastante coisa para falar. A variação de registro. Então, não só a regional, não só a social, mas a variação de registro. Essa variação de registro, na verdade, ela está um pouco ligada, um pouco não, ela está relacionada, de verdade, com gênero textual. Vocês lembram o que é gênero textual? Gênero textual significa tipo de texto. Por exemplo, uma receita de bolo, uma receita médica, uma bula de remédio, uma carta, um e-mail, um jornal, uma carta, um WhatsApp. Para cada um deles, a gente tem uma forma, né, de nos referir à pessoa que vai ler, né? Então, a gente utiliza linguagens diferentes aqui. E isso a gente chama de variação de registro. Então, numa carta, por exemplo, eu tenho que começar com São Paulo, né? A cidade onde eu estou, o dia, o mês, o ano, não é isso? Senhor e senhora, né? Muito formal, lembra disso? No e-mail, dependendo para quem eu vou encaminhar, também eu preciso dessa formalidade ou não, né? No jornal, o jornal, dependendo da coluna, dependendo do tipo de texto que eu vou escrever, tem uma linguagem correta para ele. Então, isso é chamado de variação de registro. Se eu, por exemplo, utilizar uma variação de registro indevida, eu não vou dizer aqui que é adequado ou inadequado, vou dizer que é errado ou certo, tá bom? Diferente do que a gente estava falando até então, porque a gente estava falando da linguagem falada e não da escrita. A hora que a gente fala da escrita, a gente já tem um outro olhar, certo? Então, eu tenho uns exemplos aqui.
A utilização de pronomes de tratamento, como senhor, senhora, doutor, doutora, antes dos nomes em e-mails e cartas, tá vendo? Eles são mais formais. Então, eles pedem, né, esses pronomes de tratamento, tá? Dependendo de onde você vai escrever, se você vai escrever para os jornalistas são chamados de barriga, é um apelidinho que eles dão um com o outro, sabe? E é aceito e beleza, né? Então, os jargões próprios de cada profissão, né? Então, barriga para se comunicar entre jornalista. Isso é um exemplo, uma piada até interna, né? Que muita gente não conhece, que os jornalistas são chamados de barriga. Isso faz bastante tempo, tá, gente? Não sei se eles ainda se chamam entre eles de barriga, tá? O porquê eu não sei. Variação, que é o que a gente está falando desde o começo, na verdade, né? Porque quando a gente fala de linguística, a gente fala de uma coisa, quando a gente fala de sociolinguística, psicolinguística, aí a gente está falando de outras coisas, né? Então, a sociolinguística, ela vai ter variação, né? O próprio nome diz que é sociedade, né? Sociolinguística, então, assim, ela precisa de variação. E essa variação, ela não é o resultado de uma escolha dos falantes. Existem variações que acontecem por si só, não estou escolhendo a palavra para ser diferente, né? Ela está relacionada às relações econômicas e culturais de cada um, de cada grupo, de cada povo, de cada cidade, enfim, né? Mas principalmente pensando em indivíduo. Vocês em sala, cada uma tem uma relação econômica e cultural diferente uma da outra, né? Então, já há diferença, uma variação entre a forma como vocês falam, a forma como vocês expressam, as palavras que vocês escolhem, certo? Então, na verdade, encontra sua motivação em circunstâncias linguísticas determinadas e, por outro lado, o resultado sistemático e regular de restrições impostas pelo próprio sistema. Quando a gente tem essa variação linguística, né, principalmente relacionada à econômica e cultural, quando a gente vai conversar com outras pessoas que falam de outra forma, pode ser que ela fale assim, nossa, como aquela pessoa fala errado, ou nossa, que jeito estranho de falar. E nós comentamos na aula passada sobre o que está acontecendo, né, que a melhor forma de nos comunicarmos e de vocês entenderem a aula é trazendo o contemporâneo, o atual para cá, para dentro de sala de aula, né? Porque nós já estamos falando sobre o que aconteceu em 1800, que ninguém vai lembrar, ninguém vai conseguir entender, ou poucos vão conseguir entender, sobre o que tinha em 1800, né? Então, vamos trazer para a nossa realidade, e vocês trouxeram, aliás, o Big Brother, né? Onde havia um problema, eu até fiquei de pesquisar uma coisa, e pesquisei sim, preconceito, xenofobia linguística, existe sim, tá? Que é o preconceito linguístico, tá? Então, havia o preconceito linguístico entre a Juliette, que é uma uma participante da Big Brother, assim como o Gil, que também tem outra variação linguística, né? Dentro da sala, dentro daquela casa, e que logo no começo eles disseram que um entendia o outro, por isso que um apoiava o outro, né? E aí, então, há uma relação econômica e cultural, muito mais cultural aí, entre eles dois, eles se entendem. Diferente de quando eles tentavam se comunicar com a casa. A casa era, na verdade, esse resultado sistemático e regular de restrições impostas pelo próprio sistema, né? Então, eles se sentiam acuados, rejeitados, não entendidos pelo restante da casa, pela forma como eles falavam. Entenderam? Então, isso acontece? Acontece. Mas todo mundo tem que se entender. E aí, então, depois eu vou abrir um parênteses para poder falar sobre isso, como vocês devem lidar com isso dentro de sala de aula, tá bom? Diversidade, ai, que coisa mais, eu adoro essa palavra. Então, vamos lá. A palavra, e claro, o seu significado, porque não tem como falar só da palavra. Pelo fato da língua ser viva, então ela só é viva porque ela é propriedade cultural dos falantes e se altera a partir deles e com eles. Então a gente tem, todo mundo aqui fala a língua portuguesa, beleza. Então se a gente falar a língua portuguesa, ela tá viva, tá bom? Não é só porque existe um grupo de língua portuguesa que ela tá viva.
É porque nós temos um país, uma nação, tá? Então, um pouquinho mais, né? Só 200 milhões, coisinha pouca. Então, por conta de nós falarmos a língua portuguesa, há alterações, certo? Há alterações de leste a oeste, de norte a sul e por aí vai. E aí, não pensando em regiões, mesmo assim, elas são alteradas. Se houvesse apenas uma região, não tivéssemos essa divisão de norte, sul, leste, oeste, por exemplo, essas divisões regionais, nós teríamos um outro tipo de divisão, que é o social, por exemplo, que é o econômico, que é o cultural, certo? Aí eu vou deixar de lado a geográfica, que era que a gente estava falando. Então, na verdade, a gente tem ainda uma multiplicidade de formas de falar. E isso vai variar no léxico, na fonética, na sintaxe, tá bom? É sintaxe que se pronuncia, não sintaxe, tá bom? Sintaxe, como se tivesse um C aí, tá bom? E aí, claro, que quando a gente pensa nessa pluralidade, nessa multiplicidade de falas, de discursos, de jeitinhos de falar, a gente tem que pensar de que tem que haver pelo menos uma para ser assim geral, tá bom, gente? Todo mundo tem que falar essa daqui para a gente poder se entender. Porque a gente estava falando na aula passada sobre, por exemplo, a macaxeira, a mandioca e o aipim, que são três palavras diferentes sobre o mesmo conceito, né? O conceito não mudou, mandioca, mas a forma de se referir a esse conceito muda, certo? Que é o léxico. Então, a gente precisa tornar algo meio padrão, sabe? Que nem a aula de metodologia científica, que a gente teve que padronizar os trabalhos da Faculdade Dourado, assim como a gente tem que padronizar os gêneros textuais, né? Então, eu olho para uma bula de remédio, eu sei que aquilo ali é uma bula de remédio, só pelo formato, pelo jeitinho como estão divididas as palavras, enfim, dobrada, né? Que só ele sabe dobrar aquilo. Ou então eu olho para uma receita, né? De culinária, e sei que aquilo é uma receita de culinária, não é uma receita médica, né? Assim como eu olho para a receita médica e sei que não é uma receita de culinária, né? Então, assim, eu preciso padronizar, ou nós precisamos padronizar. Então, dizer o seguinte, que a norma culta, que é aquela que é ensinada nas gramáticas, dentro de sala de aula, sabe? Que é ensinada pela gramática normativa, ela não é, na verdade, a fala ideal, assim, ninguém usa aquela fala o tempo todo, né? Lembra que a gente disse que tem situações adequadas e inadequadas? Lembra? É isso, né? Mas ela é um conjunto de regras que ela não é vista como uma evolução linguística, tá bom? Porque não é, havia uma pior e apareceu ela e aí que então ela é melhor. Não é isso, tá? Ela não é uma evolução e nem é vista como, nossa, a melhor língua. Não, mas ela está associada a um grupo de maior prestígio social. E por isso que ela é utilizada dentro das gramáticas, tá bom? Tanto que se a gente pegar a gramática, nem tudo a gente entende. Se a gente for ler, assim, fazer uma leitura mesmo, né? Rolar a página, enfim, a gente não vai entender muito do que está escrito ali. Por quê? Porque ela, na verdade, ela é utilizada a norma culta. E é utilizada a norma culta só por padrão. Só para padronizar. Todas deverão ser assim. De norte a sul, leste a oeste. O que vai variar, na verdade, é quem está com esse instrumento em mãos, que é a pessoa que vai dar voz a esse instrumento, certo? Que somos nós, professores, de norte a sul, de leste a oeste. E com todas as nossas multiplicidades, certo? Então, aquele parênteses que eu ia abrir no slide anterior, eu abro aqui, né? A gente precisa, dentro de sala de aula, pensando em alfabetização, por exemplo, lembrar de que o aluno, ele vai copiar o que a gente fala. Então, se eu tenho, por exemplo, um sotaque, tudo bem, ele até pode copiar o sotaque, né? Mas aí, então, você vai tentar se policiar. Não é para tirar. Ninguém disse aqui em tirar. Mas se policiar para não ser tão forte, tá bom? Ou então, tentar se policiar, sim,
em algumas palavras que a gente traz como raiz, porque a gente sempre andou por esse dinamismo, a gente sempre teve um grupo social dessa forma. Eu até usei uma palavra engraçada e alguém falou assim, não, Pro, não é assim que se fala, é de uma outra forma. Eu usei a palavra estrômbago, né? E aí, então, disseram que não era estrômbago, era estômago, enfim, alguma coisa assim. E aí, então, se eu disser, eu como alfabetizadora, eu tenho por obrigação falar direito as palavras. Só isso, tá bom? Então, eu posso deixar meu sotaque, sim, tá bom? Isso, se alguém disser que não pode, gente, isso é preconceito linguístico, tá? E isso não é legal. Então, vocês podem continuar com o sotaque de vocês, desde que vocês saibam falar as palavras corretas. Você não vai ensinar problema para a criança, vai? Não, né? Você vai ensinar problema, a forma correta de dizer. E isso eu não estou falando de coisas adequadas ou inadequadas. Eu estou falando de certo e errado. É diferente, não é verdade? Então, dentro de sala de aula, o que você vai utilizar é a norma culta? É sim. A gente vai tentar usar a norma culta, certo? Ah, o tempo todo? A gente tenta usar o tempo todo, assim como eu tento usar o tempo todo. Porém, aqui nós somos dinâmicos, né? As palavras vêm na nossa cabeça, mesmo que a gente pense rapidamente, questão de segundo para poder verbalizar, certo? Em sala de aula também, só que vocês terão que falar um pouco mais pausados para eles, porque eles estão ainda agregando palavras. Lembra que eu disse e sempre digo de que as crianças, elas são os pendrives, né, vazios, e a gente vai colocando informação, certo? A gente, família, sociedade, né, e por aí vai. Então, a gente precisa colocar dentro desse pendrive meio vazio aí, bem pouquinho cheio, né, gente? Nem metade, imagina. Algumas palavras de forma correta, né? Faladas, pronunciadas de forma correta. Agora, tomem cuidado, porque pode ser que a criança também tenha uma disfunção de língua, de fala, né? Fonológica, aí já é uma outra questão, tá bom? E aí você vai prestar atenção e vai passar isso adiante para os pais, para a coordenação e para os pais dessa criança, certo? Mas é uma outra questão, né? E aí acho que não é na minha praia, não. Eu vou deixar esse cantinho desse mar aí, dessa praia, para outro professor. De preferência, a Mandinha, certo? Então vamos lá. Bom, esse slide espero que vocês tenham entendido, mas é a diversidade, é a multiplicidade social, cultural, econômica e geográfica, certo? E que tem alteração. E nunca mais vai mudar? Imagina, gente, enquanto a gente falar a língua portuguesa, sempre vai ter alteração, tá? Bom, aqui tem uma estrutura que eu fiz aí, um box para vocês, dessa pesquisa. Nossa, a professora está pesquisando? Não, gente, a linguística, ela é uma pesquisa. Sempre. Então, na verdade, existem dois grupos de pesquisa na linguística. A dimensão linguística e a dimensão não linguística, tá bom? A dimensão linguística, ela está diretamente ligada às palavras, tá? Então, por isso que existe, para as dimensões linguísticas, a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Eu vou explicar cada uma delas. E na dimensão não linguística, só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar de palavra, eu vou falar de região, de contexto, de sociedade, tá bom? Sociedade. Então, é o plano espacial, o plano contextual e o plano social. Tudo bem? Então, se tiver, por acaso, naquela atividade que a professora disse que vai postar no Sponte sobre estruturação da pesquisa, qual é a estruturação da pesquisa? Nossa, vocês vão direto no box, certo? Bom, vamos falar então de variantes e variáveis linguísticas. Nós falamos de variação. Agora já vai falar de variantes e variáveis, certo? Então, vamos lá. As variantes, elas representam duas ou mais formas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. Por exemplo, os diferentes R's do português. Então, a gente tem os cariocas, que puxam esse R, os paulistas, que também falam o R, mas não puxam tanto, assim como o S, sabe?
que é engraçado a gente verificar os sotaques, que está muito ligado aqui às variantes, né? Que elas podem ser essas geográficas, né? E a gente tem as variáveis, que, na verdade, aí são... É uma tentativa meio inútil de explicar o porquê que muitas pessoas falam os meninos, os livros, né? Existe até uma matéria, na verdade, deixa eu só abrir aqui. Bom, houve uma publicação num site chamado Jornal do Campus, que é o campus da USP, né? Que pergunta o seguinte: até onde vai as liberdades linguística, né? Então, na verdade, só houve esse artigo depois de que o MEC distribuiu aí um livro, né? Aonde coloca em questão o uso da expressão os livros com algo correto, como algo correto. Está correto falar dessa forma. Então surge a polêmica. Afinal, a língua falada faz parte da gramática? Ela deve ser ensinada nas escolas? Existe preconceito linguístico? Olha aquilo que nós falamos, né? E aí, então, o nosso querido Evanildo Bechara, que ele é fofo, ele diz o seguinte, que a chamada norma culta não é, a rigor, a língua de ninguém. Ele diz que a norma culta, não é dita por ninguém todos os dias, o tempo todo. Certo? Então, o que eles, na verdade, publicam nesse artigo é de que existe, sim, essa variável e essas variantes, né, dentro da língua portuguesa, e que todo mundo sabe de que essa forma de ser dita, ela é uma variável, certo? E que ela é adequada, ok? Ela não é errada, ela é adequada. Porque a gente pode discutir, por exemplo, o que eu até abri um parênteses, já fechei, né? Mas eu não disse que eu fechei o parênteses, mas aqui eu abro novamente. Que ao mesmo tempo, discutir o tema permite ao aluno não reproduzir certos preconceitos linguísticos, como a fala do caipira ou do nordestino, ou de pessoas com menor escolaridade. Todos vivenciamos nossa língua materna desde pequenos e somos perfeitamente capazes de nos comunicar por meio dela. Obviamente, não é o papel da escola incitar o preconceito entre os alunos, perfeito, né, gente? Logo, ela que faz bem quando reconhece as diferenças e ensina o formal para que, inclusive, tais diferenças sejam melhor discutidas e a barreira entre elas rompida. Entender a variação linguística como um fenômeno natural, sobretudo se tratando de educação de jovens e adultos, como era o caso, é reconhecer que o aluno vive uma realidade linguística anterior à sua alfabetização. E entender que essa realidade não deve ser vista como preconceito. Melhorar a autoestima do aluno é fundamental num processo de educação inclusiva também, certo? Então, a escola não deve nunca relegar ao aluno o papel passivo, subestimando a capacidade dele dominar a língua, né? Do tipo, você não sabe conversar, você não sabe falar, né? Esse tipo de expressão, ela não deve ser dita dentro de sala de aula, coordenação ou afim, né? No ambiente escolar, tá bom? O aluno que se apropria do padrão culto e que sabe usar as variantes populares nas situações adequadas, domina a língua portuguesa de maneira verdadeiramente correta, entre aspas, tornando-se sujeito da sua própria fala, capaz de conquistar sua emancipação e sua cidadania. Porém, gente, não é ele que vai, de repente, se destacar apenas, tá bom? Então, existem aí várias formas da gente se comunicar, e elas estão adequadas ou inadequadas. E aí, então, a gente fecha parênteses sobre o que é falar correto e errado dentro de sala de aula. Existe isso e a gente precisa discutir sobre isso, certo? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês na próxima aula, tá bom? Vamos pensando aí em preconceito linguístico, vamos pensar sobre essa gramática que é utilizada dentro de sala de aula, né? Por que ela deve ser utilizada, por que existem essas variantes, tá? Então, vamos pensar aí, por que existem
sociolinguística. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Variação linguística tem a fonológica, a morfológica, a sintática, ufa, certo? Então, vamos lá. Fonológica. Sabe quando a gente vai na laringoscopia? Então, certo? Ela fala sobre o som mesmo, a pronúncia, tá bom? Então, a variação linguística fonológica é a alternância de pronúncia. Falar, comer, a ausência de R nos finais, por exemplo, ela é considerada uma variação linguística fonológica. E aí, então, eu trago para vocês uma música que vocês conhecem muito bem, tenho certeza. Lá vai. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não temos da turma. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Muito bem, então samba do Ernesto, da Dona Irã Barbosa, que todo mundo já cantou um trechinho, toda avó, toda bisa já cantou um trechinho dessa música, e que a gente tem aí várias palavrinhas, né, pronunciadas de forma diferente do que é a norma padrão exige, certo? Não faz parte da norma padrão? Não. Tá incorreto? Não, gente. Tá certinho. Por quê? Porque aqui a gente tem, na verdade, uma variação linguística fonológica, tá bom? Então, nosso fumo, por exemplo, ele não fez a conjugação verbal. Nossa, e as pessoas não entendem o que o cara canta? Imagina, super entende, né, gente? A questão é que a gente precisa se comunicar perfeitamente, certo? De forma clara e objetiva. Mas é claro que essa música, ou a forma como o Adoniran aqui cantou essa música, a gente não vai utilizar dentro de sala de aula, porque nós temos que passar o conhecimento e, principalmente, a forma correta de falarmos, né? Não é isso que a gente vai ensinar para as nossas queridas crianças dentro de sala, numa alfabetização? Eu não posso alfabetizá-la dizendo fumo. Nós fumo no banheiro, né? Não dá certo, né, meus amores? Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. A variação linguística também pode ser morfológica, tá bom? Então, essa variação morfológica alterna aí, por exemplo, os sufixos, vou explicar o que é, derivacionais de, por exemplo, a gente pode falar salame, certo? Mas existe uma outra forma de me referir ao salame, o salaminho, não é isso? Salaminho, por exemplo, é dito em São Paulo. Se eu for para o Rio Grande do Sul e falar salaminho, ninguém vai saber o que é, porque lá eles falam salamito. Tá vendo onde está a diferença? A mudança? Salami, NHO no final, e no Rio Grande do Sul, salamito. Eu tirei o nho e coloquei o to. Esse nho e esse to é chamado de sufixo. Ok, amores? Tudo bem? Na forma de variação linguística sintática, aí a gente vai falar o seguinte aqui, ó, já vou direto no exemplo, tá? A moça de quem você falou e a moça que você falou. O que houve aqui, na verdade, gente, é apenas uma diferença de uma palavrinha. Eu acrescentei uma palavrinha e depois eu tirei essa palavrinha, certo? E aí, então, esse uso dessas palavras diferentes com o mesmo significado tem aí a marca da região que a gente fala e também, desculpa, da região que a gente fala não, perdão. Mas a moça de quem você falou e a moça que você falou é uma modificação sintática, aonde eu tirei um pronome e depois eu coloquei o pronome, tá bom? É só isso. Isso dá diferença em sentido? Vocês entendem da mesma forma? Mudei o significado?
Não, a frase continua tendo o mesmo significado. Eu só tirei o pronome de quem, certo? E eu acrescentei o outro que você falou. É incorreto? Pela norma gramatical, sim. Mas pela forma como a gente conversa, fala, tá certinho, tá bom? Ela é aceitável, tá? Assim, os usos de palavras diferentes com o mesmo significado pelos diversos falantes marcam a região em que esses discursos são enunciados. E isso a gente viu na aula passada, né? Cadê um exemplo, acho que aqui. A gente tem aí, por exemplo, tarará, mandioca, aipim e macaxeira. Certo? A gente tem, por exemplo, empinar pipa. Como que é dito na sua região? Na região que você mora, meninas? Empinar pipa. É dessa forma? Eu acredito que não, acredito em variações. Assim como tem mesmo, tá bom? Dê uma pesquisada aí, é muito engraçado de ver, tá bom? Variações extralinguísticas. Então, na verdade, não está apenas dependendo da linguística, ela é fora até da linguística, tá bom? Aqui a gente vai falar novamente sobre a identidade social de quem está falando e da variação geográfica e sociocultural. Sociocultural, então, é sociedade mais cultura, tá? Em função da identidade social do receptor, variação de registro e estilística, tá? Então, dependendo com quem eu estou falando, essa pessoa pode receber essa informação de uma forma diferente, porque depende com quem eu estou falando, né? Em função das condições sociais de produção discursiva, variações de registro e estilística. Estilística é o estudo da língua portuguesa, tá? E variação de registro, lembra que a gente falou agora sobre gêneros textuais, tá? Vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Estou tentando passar de forma mais mastigada para vocês, tá? O plano lexical. Tudo aqui é muito exemplo, tá bom? Tem aqui, já que vocês não pesquisaram sobre empinar pipa, tem aqui, tá bom? Então, o plano lexical, gente, ele está relacionado a como a gente se expressa. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Ocorre variação linguística no plano lexical quando determinado conceito, significado, é expresso diferentemente. Isso é, por meio de palavras ou expressões distintas, diferentes, dependendo da localidade ou de outros fatores, como o nível cultural ou a situação comunicativa, tá? Então, uma evidência disso está nas variantes aqui, as variadas formas de se referir à brincadeira de soltar pipa, brincar de arraia, empinar papagaio, né? Empinar pipa, pode ser também, né? Então, de uma região para outra, varia, certo? E isso faz parte do plano lexical. Todo mundo quer dizer a mesma coisa, só que utilizando palavras, termos diferentes, né? E aí, então, a mesma coisa vai acontecer quando a gente fala, por exemplo, pinha, atá, ou fruta do conde, ou quando a gente não tem muito grau de formalidade, né? Enfim, então a gente vem com a expressão ele veio a óbito, ou ele faleceu, ou ele morreu, ou ele foi para andar de cima, bateu as botas, subiu no telhado, e por aí vai, né? Que a gente chama de eufemismo, mas esse eufemismo, ele na verdade é uma variação lexical, uma variação linguística no plano lexical que existe, tá bom? Mas todo quer dizer a mesma coisa, não é verdade? Então tá, isso vai variar muito de região para região, de situação de comunicação, se a pessoa tem um bom vocabulário ou não, o nível cultural dessa pessoa, tá bem? E não necessariamente se está certo ou se está errado, novamente, tá? No plano fonético, aí a gente tem o som, novamente. Lembra do Adoniran, que a gente ouviu agora, né? Então, a gente tem a variação linguística como plano fonético e tem a ver com os variados modos de pronúncia das palavras. A gente vai lembrar de sotaque, tá?
Então, por exemplo, a palavra tia, em alguns lugares esse T, ele tem um chiadinho, então é tia, ou tia, ou tia. Tá vendo o chiadinho? Ouviram? Tia. Acontece, tá bom? Dependendo da região. E a gente está falando, então, de sotaques, certo? Vamos lá. No plano morfológico, então, aqui a gente vai se referir à variação na forma da palavra. Então, uma evidência para este caso é a diferença entre as formas está e tá, que é a mesma coisa. Onde está o meu tênis e onde está o meu tênis é a mesma coisa, não é? Então, houve, na verdade, uma variação aqui morfológica. Então, ao invés de tá, ao invés de estar, eu utilizei o tá, certo? Então, essa diferença, ela acontece, ela é adequada. A gente só pensa em com quem eu vou utilizar o tá ao invés de com está. Então, eu vou utilizar no momento em que eu tenho que usar a linguagem formal. Ao invés de usar o tá, eu vou utilizar o está. Porque o está. O está, ele tá conforme o padrão culto, certo? Percebe-se a alteração do radical da palavra, não é isso? Outro exemplo disso pode ser observado em sentenças do tipo: se eu tivesse dinheiro, eu lhe emprestava agora mesmo. E na qual a forma do futuro do pretérito seria emprestaria, tá bom? E não emprestava, né? Então, normalmente ele é substituído pelo pretérito imperfeito, emprestava. Se eu tivesse dinheiro, eu lhe emprestaria, tá bom? E é válido do mesmo jeito? Sim, mas na linguagem coloquial. Na linguagem formal, meus amores, tá errado. Aqui não tá nem adequado ou inadequado, porque a gente tá falando de conjugação verbal, tá? Olha o tá aqui, ó. Que é o está bem, né? Eu já me juntei, já diminuí esse está bem com um tá. E virou até um vício de linguagem, certo? Então, se eu tivesse dinheiro, eu lhe emprestava, ou te emprestava, mas o correto é ler, tá bom? Eu lhe emprestava, te emprestava agora mesmo, né? E só que o correto é dizer emprestaria. Eu lhe emprestaria agora mesmo, tá? Tudo bem? Plano sintático. Lembra de análise sintática, gente? O que é análise sintática? Quando a gente faz uma palavra, tem relação com a outra, e elas têm relação tanto no grau feminino, no masculino, no plural, no singular, tá bom? E aí, então, tem as ordens certas, pensando ainda em norma padrão, tá? Então, trata-se da variação encontrada nas relações entre palavras na sentença, tais como a posição de um termo em relação ao outro, a concordância entre termos, a regência nominal ou verbal, né? Como, por exemplo, né? Então, os menino, por exemplo, né? Ou então, a gente, vamos, que até era bastante utilizado, e ainda bem as pessoas deixaram de utilizar. A gente, vamos, esse a gente é singular, né? A gente não se escreve junto, se escreve separado, a não sei que seja agente do FBI, da máfia, né? Mas a gente se referindo a nós é escrito de forma separada. A, espaço, gente. E gente é indicativo de coletivo, e coletivo a gente utiliza como singular. Então, a gente vai, né? A gente fala assim, e tudo bem, né? Agora, a gente falamos assim, aí então está de forma incorreta mesmo, e isso faz parte do plano sintático, tá? Então, por exemplo, a gente pode falar do pronome oblíquo, que, coitadinho, gente, quase estão tirando de circulação o bichinho, né? Ai. As pessoas não sabem onde colocá-lo. Ó, acabei de utilizá-lo. E novamente. Então, não sabem se colocam no começo, no meio ou no fim, né? Por quê? Porque tem as 3 posições, só que existem regras para poder utilizar nessas 3 posições. O pronome oblíquo, não sei se vocês estão olhando aqui no meu mouse, no meu cursor, tá vendo esse ao?
ele é um pronome oblíquo, assim como, ou uma preposição aqui, né? Assim como esse aqui, ó, empresta-me seu livro, ou me empresta seu livro, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo, não mudou nada, né? Empresta-me seu livro, ou me empresta seu livro, qual está correto, né? Os dois, se você entendeu que é para emprestar, né? Mas empresta-me seu livro está correto, né? E aí, então, a gente vai utilizar, depois da palavra, esse pronome oblíquo, né? Então, a gente vai chamar de emprego da ênclise, tá bom? Ênclise é quando ele tá no fim. E na próclise é quando ele tá no começo, antes do verbo, na verdade, né? No final do verbo, que é o verbo emprestar, e no começo, antes do verbo emprestar. Tá bom? Então é próclise e ênclise. Mesóclise não entra aqui. Eu não vou cobrar isso. É mesóclise, é ênclise, não, tá bom? Não é para vocês decorarem isso, é só para dar um exemplo de plano sintático, tá? Outro exemplo que a gente utiliza bastante é, por exemplo, ir na faculdade, ou ir à faculdade. Qual está correto? Segundo a norma padrão, ir à faculdade. Esse A tem crase, tá? A mesma coisa quando a gente fala que a gente vai na praia, ou a gente vai à praia. A gente vai à praia na norma padrão. Mas com os amigos do boteco, a gente vai na praia. Até a professora de português vai na praia. Certo? Assim como a gente utiliza assistir o filme, ou então assistir ao filme, não é a mesma coisa? É assim, só que um é o uso popular e o outro é o uso padrão, aí, o uso culto, né, formal, tá? São essas variações que existem no plano sintático e que elas existem por todos aqueles motivos que a gente já disse, né? A multiplicidade cultural, socioeconômica, né? Regional que existe, tá bom? Vamos, então, ao plano semântico, né? Então, essa aqui é bem interessante. O plano semântico, ele tem relação com o sentido da palavra, tá bom? Então, é o caso de uma mesma palavra receber diferentes significados, né? Então, de acordo com a comunidade da fala. Quem é que fala isso? Por exemplo, a palavra moleque, é fácil da gente aqui em São Paulo falar aquele moleque, né? Assim como os cariocas também dizem moleque. Mas e no Nordeste? O que é moleque? Moleque lá tem uma conotação muito negativa, não é verdade, meninas? Então, moleque lá já não é bem visto. Não dá para você ficar usando esse termo o tempo todo, certo? Então, esse é o plano semântico, a variação no plano semântico, aonde uma palavra, ela anda em todas as regiões, só que ela pode sofrer alteração de sentido, tá bom? Eu vou dar um exemplo de que acontece com a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa brasileira, tá bom? Por exemplo, se eu estivesse em Portugal, lá em Lisboa, e eu entrasse num banco e pegaria uma fila enorme, por exemplo, eu diria que eu peguei uma bicha enorme, certo? A palavra bicha lá, ela presta atenção também na pronúncia, que é diferente, bicha, tá? A palavra bicha lá, ela é referente, ela é a mesma coisa, é sinônimo de fila. Fila de banco, de padaria, fila, tá bom? Aqui no Brasil a gente sabe qual é o sentido de bicha, é pejorativo, é conotação sexual, certo? Então, imagina a gente lá, não sabendo disso, e aí então alguém diz que pegou uma enorme bicha, né? Então o sentido é diferente. Da mesma forma que aqui em São Paulo e no Rio, pensando no Norte e Nordeste. A palavra moleque tem sentido diferente. Tudo bem? Entenderam, né, amores? Que bom! Parece até que eu ouvi vocês agora. Vamos lá. Vamos para a variação de registro ou de estilística, né? A gente até conhece. Vamos lá, vamos ver isso aqui, certo? Só são uns nomes feios, né? Por que complicam nesses nomes, né? Porque tudo tem nome certo para dar, não é verdade?
eu vou te chamar como menina ou moça. Então, você tem um nome, não tem? Da mesma forma que tudo na vida tem nome. Bom, variação de registro ou variação de estilística, tanto faz, tá? São fatores que determinam como o indivíduo, ao interagir, a falar com outro, da forma como a pessoa se conversa, né? Por meio de palavra, procura adequar sua linguagem com quem ele está falando. Então, é muito interessante, por exemplo, vocês conversarem com o bebê, vocês conversarem com o cachorro, e vocês conversarem com pessoas com um cargo hierárquico acima do seu, chefe, por exemplo, ou coordenador, ou estar diante de uma entrevista de emprego, sabe? A gente muda até o tom de voz, né? A gente fala que nem bebê, e depois a gente tem que falar seriamente, né? Por quê? Porque tudo depende com quem eu estou conversando, certo? Então, isso é uma variação de registro ou de estilística, tá? Então, vai depender das palavras que eu vou selecionar, que eu vou escolher, que eu vou procurar para adequar a minha linguagem, minha forma de comunicação, às características sociais de quem eu estou falando, com quem eu estou me referindo, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala. Por exemplo, eu vou falar com minha mãe é de um jeito, eu vou falar com um jovem é de outro, vou falar com um idoso, vou falar com uma pessoa que tem menos instrução escolar, vou falar com uma pessoa que tem mais instrução escolar do que a minha, né? E aí, então, é claro que eu tenho que mudar algumas palavras, algumas formas de me comunicar, tá bom? É isso. Variação histórica, nós já falamos sobre isso e vocês mesmas trouxeram para a sala de aula uma variação histórica, né? Que é a palavra vossa mercê, vós me cê, vossum cê, você e agora simplesmente cê. Certo? Então, essa variação é o que acontece com a mudança histórica, tá? Essa é fácil, né? Então tá bom. Bom, a nossa aula sobre sociolinguística, ela acaba, certo? Eu deixei aqui para vocês o trabalho da aula invertida, ou divertida, que vocês farão, que vocês apresentarão, certo? Nos dias 31 e 7 de abril. E eu estou pensando seriamente em colocar mais uma data aí, porque, gente, eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente, tá bom? Eu acho que a gente vai colocar a data do dia 24 de março inclusa aí, tá? Mas aí a gente vai discutir em sala. Tudo bem? Então tá, meus amores, eu quero agradecer a audição de vocês. E eu quero que vocês participem, tirando as dúvidas de vocês pelo chat, resolvendo as questões que eu vou encaminhar. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Sintam-se abraçada. Um beijo de máscara em cada uma de vocês. Se cuidem. E a gente, então, se vê sexta-feira na aula de conteúdo e metodologia de ensino da língua portuguesa. E eu me despeço de vocês por aqui. Um beijo e até, então, semana que vem, tá? Tchau, meninas bonitas. Vou parar a gravação, tá? Vocês viram minha foto? Eu adorei.